Bom, seja bem-vindo ao Beat the Dealer, né? Uma estratégia vencedora para operar opções. Acho que uma primeira dúvida que você pode ter, né? Principalmente com essa expressão em inglês aí, né? Logo de cara, o que quer dizer esse Beat the Dealer, né? Que mensagem maluca vocês querem passar com isso, tá? Então, Beat the Dealer não tem uma tradução muito literal para isso, mas a gente podia chamar mais ou menos de quebrar a banca, né? Tem inclusive um livro, um best-seller de um matemático chamado Ed Thorpe, né? Que é um cara que eu gosto muito, ficou famoso lá nos Estados Unidos por ser um matemático que dominou o jogo do 21, do blackjack, né? Então ele ia para os cassinos de Las Vegas jogar blackjack e sem contar cartas, né? Ele criou um método racional, né? Fazendo contas de cabeça e conseguiu ganhar dos cassinos usando a lógica, né? Usando um domínio muito astuto de probabilidades, né? Então esse quebrar a banca remete um pouco a essa história do Ed Thorpe e a ideia de que você consegue ganhar no jogo de opções usando a lógica, né? Usando a razão, usando estratégias inteligentes, tá? Mais ou menos como o Ed Thorpe fez lá com os cassinos. Na verdade, o Thorpe era tão bom nisso que os cassinos embebedavam ele sem ele saber, né? Então ele ia lá nos cassinos de Las Vegas, só pedia água, né? Porque se você tá bebaço, fica bem mais difícil de fazer conta de cabeça, né? E aí os cassinos começaram a colocar uns Beaty Nights lá no copo do Ed Thorpe para fazer ele ficar atrapalhadão, né? Uma vez, inclusive, saiu carregado de um cassino porque começou a tomar aí o Beaty Night sem saber e ficou doidão, tá? Mas tirando esses episódios aí, ele dava um pau nos cassinos, né? E aí a covardia ia ser embebedar o cara por isso, tá? Então, a ideia aqui desse curso é você conseguir ter um domínio do mercado de opções ganhando, mas dentro das regras do jogo, né? Sem embebedar ninguém, pelo amor de Deus, tá? E o principal dealer no nosso contexto não é o cassino, obviamente, você não vai investir em opções jogando contra o cassino, mas na verdade é o tempo, tá? O dealer também não é a bolsa, né? Não é isso, você não vai quebrar a bolsa, obviamente. Inclusive, toda a estrutura do mercado de opções é hiper segura, né? No sentido de que você nunca toma um calote da contraparte e tal. A bolsa brasileira é ótima nisso, tá? Então, você não vai quebrar a bolsa, tá? Você vai, na verdade, desafiar principalmente o tempo, tá? Mas parece algo um pouco abstrato agora, é óbvio que sim, mas conforme a gente for entendendo mais ao longo das próximas aulas sobre a dinâmica do investimento em opções, você vai entender melhor por que o tempo é uma variável tão chave, tão desafiadora para você ficar rico com opções. Legal? Então, quando a gente fala de uma estratégia vencedora para operar opções, né? Assim, o que é vencedora para você, né? Vencedora é você fazer um gol aos 48 do segundo tempo e depois ganhar nos pênaltis, né? Ou vencedor é você ganhar de 7-1, tá? Tem várias formas de se vencer, né? No mercado e nos jogos, tá? Então, aqui no nosso contexto, a estratégia vencedora significa você sistematicamente obter lucros, tá? Isso significa, se você repetir muitas vezes esse tipo de estratégia, é mais provável que você saia vencedor, tá? Quer dizer que você vai ganhar sempre, que você sempre vai lucrar? Não. Não dá para você investir em opções e querer lucrar sempre. Isso é estúpido, tá? Então eu preciso ser bem sincero com você, bem transparente. O importante aqui no contexto de opções é você lucrar muito mais do que perder, tá? Esse é o tipo de estratégia que funciona, tá? Não vou prometer para você lucrar sempre porque isso é mentira, é impossível. Legal? Então vamos lá, né? Gastei todo esse tempo aqui só explicando o título do curso, que enrolação, não é mesmo? Então vamos falar um pouco sobre as dúvidas mais comuns para quem está iniciando o investimento no mercado de opções. Legal? Então, uma dúvida primeira é se opções são perigosas, tá?
opções são perigosas? A gente sempre recebe esse tipo de pergunta aqui na Empíricos, eu estou acostumado a responder, a pensar sobre isso. Aí minha resposta para você, a resposta mais direta que eu posso te dar, é que opções podem sim ser usadas de forma perigosa ou de forma muito segura, tá? Quando eu estiver explicando para você sobre opções, tá, eu vou explicar dos dois jeitos. Eu vou falar de como a opção pode ser usada de forma perigosa e de como ela pode ser usada de forma segura. Mas é óbvio que eu só estou falando para você da forma perigosa para você saber que não deve atravessar a rua de olho fechado. Quando a gente estiver falando de recomendações de investimento, é claro que as recomendações que virão aqui da Empíricos, sejam elas dadas por mim, pelo Rui Hungria, né, ou por qualquer que seja o editor ou analista responsável, sempre serão recomendações de opções baseadas em formas seguras. Então, quando a gente estiver falando para você do perigoso, é para o seu aprendizado, para o seu alerta, para você construir um senso crítico interno, porque você pode ver todo tipo de coisa por aí, né? Depois que você sai de casa, muita coisa acontece, você pode estar influenciado por recomendações, por dicas de outras pessoas que não são seguras, tá? Mas aqui na Empíricos, todas as recomendações que a gente dá de opções e também de outras classes de ativos são apenas as seguras. Legal? Então esse é um ponto importante. Eu falo do perigoso, falo do seguro para você não confundir uma coisa com a outra, tá? Já que, e não dá para confundir mesmo, porque você investir em opções de forma segura ou perigosa são coisas diametralmente opostas, tá? Para te dar um exemplo, vida real, seria mais ou menos como você trocar o banheiro masculino pelo feminino ou vice-versa, tá? É o tipo de coisa que a gente só faz quando a gente está muito bêbado. Portanto, jamais invista em opções depois de ter bebido. Legal? Próxima dúvida muito comum que a gente recebe aqui é se opções são difíceis de entender, tá? Então aqui a gente está começando a conversar sobre esse curso, né? Você talvez não me conheça direito, eu faço questão de ser muito sincero com você desde o início desse contato, tá? Opções são difíceis de entender? Sim, elas são de fato um pouco difíceis de entender, tá? Então é verdade. Eu não vou chegar para você e falar, a opção é fácil, você faz de olho fechado, né? Com um pé só, etc. Não, é um pouco difícil de entender. Mas eu posso te garantir que você já fez coisas bem mais difíceis na sua vida, tá? Então não se preocupe com isso, é um desafio que está ao seu alcance, tá? Então, elas são um pouco mais difíceis do que a maioria das outras aplicações, porque quando você investe em uma opção, você não tem quase nada definido de antemão, tá? O seu resultado vai depender de como as coisas evoluem durante o tempo de vida da opção. Então não tem nenhuma garantia a priori, né? Como você teria, por exemplo, na renda fixa, talvez, né? Então, nesse sentido, investir em opções é mais ou menos como ter um filho, tá? Ter um filho também, não dá para você garantir a priori que você vai ser um bom pai antes de efetivamente viver o processo de ser pai ou mãe, né? Em compensação, esse processo pode ser, e normalmente é, extremamente recompensante, tá? Então o fato de você não ter uma garantia a priori não é necessariamente um problema, tá? Só exige um pouco mais de atenção e dedicação ao longo do processo, tá? Então, nesse sentido que investir em opções não é fácil, né? Assim como ter filho também não é fácil, mas não quer dizer que a gente não vai ter filho por causa disso. Legal? Próxima dúvida. Opções são um investimento barato ou são um investimento que você pode fazer com centavos? Tá? Então, de novo, com toda a transparência, toda a sinceridade, sim, é verdade que você pode comprar opções na casa dos centavos. Tá? E por isso mesmo, as opções oferecem uma forma inteligentíssima de alavancar os seus lucros
mesmo tendo pouco capital disponível no início, tá? Mas eu sei, você sabe, que não existem mamatas no mercado financeiro, tá? Então você só vai conseguir de fato alavancar os seus lucros com opções se você souber exatamente o que você está fazendo, tá? E é preciso também deixar claro que não são todas as estratégias de opções que permitem entradas na casa dos centavos, tá? Existem estratégias extremamente baratas e outras estratégias que demandam um aporte inicial um pouco maior, tá? A escolha de cada tipo de estratégia vai depender do seu perfil financeiro e dos seus objetivos financeiros, tá joia? Então, com esses 3 pontos agora muito mais claros, a gente pode partir para a quarta e última dúvida, também bastante comum, tá? Que é se você pode se tornar milionário, mesmo sendo um investidor comum, ao investir em opções, tá? Então, se eu invisto em opções, é verdade que se eu invisto em opções, mesmo sendo um investidor normal, né, de carne e osso, arroz com feijão, eu posso ficar milionário investindo em opções? Tá? Então, vamos dividir um pouco essa dúvida em 2 partes. Primeira parte, o que você chama de investidor comum, tá? Para investir em opções, como a gente já viu, você não precisa ter muita grana, você não precisa ser rico, mas você tem que ter alguma experiência de mercado e algum conhecimento financeiro, tá? Então, por exemplo, é um requisito para investir em opções que você saiba investir em ações. Se você não sabe investir em ações, não queira investir em opções ainda, tá? Aprenda primeiro a investir em ações e depois você vai investir em opções, tá? Então, se você não investe em ações, você pode até acompanhar esse curso por curiosidade intelectual, tal. Você vai guardar alguns conceitos legais na cabeça, mas eu realmente não recomendo investir em opções antes que você tenha investido em ações, tá? E um outro ponto, um outro requisito é fazer algum tipo de aprendizado, fazer algum tipo de curso como este, que te ensine todos os conceitos com uma linguagem fácil e com exemplos práticos, tá? Então, se não tiver linguagem fácil e exemplo prático, também dificilmente você vai conseguir aprender sobre opções. Como eu te falei, é um pouco difícil de entender, tá? Como ter um filho, não é fácil, né? Se você não tiver um curso com uma linguagem fácil, direta, simples, tá? De entender e com exemplos práticos, se ficar muito teoricão, você não vai conseguir dominar a parada. Legal? Agora, sobre tornar-se milionários. Quando a gente está falando do universo de opções, o que você pode esperar em termos de rentabilidade, de multiplicação de capital, tá? Então, multiplicações por 10 vezes são bastante factíveis, tá? Então, não estou aqui falando de multiplicações por 1 milhão de vezes o seu patrimônio, seria mentira, milagroso, irreal, etc. Mas multiplicar o seu patrimônio em 10 vezes em investimentos de opções é sim factível, tá? Isso não acontece toda hora, tá? Não é que você vai sair por aí, pá, 10 vezes, pá, 10 vezes, 10 vezes, tá? Mas acontece sim de vez em quando e as suas chances de pegar um movimento desses, de uma multiplicação de 10 vezes, aumentam muito com um posicionamento adequado, tá? Eu quero te mostrar 2 exemplos práticos e recentes disso, tá? Então, o primeiro exemplo é aqui de uma call de Suzano, tá? Por enquanto, não se preocupa tanto com os detalhes. Fala assim, meu, o que é call? O que esse cara tá falando, tá? Não se preocupa muito com isso por enquanto, depois você vai entender exatamente o que é uma call, tá? Mas se a gente pegar uma call de Suzano, Suzano é a empresa Suzano, a ação da Suzano, né? Então, uma opção de compra sobre uma ação da Suzano, tem esse código aí grandão, SUSBD258, tá? Depois a gente vai entender também como decifrar esse código, não se preocupe com isso por enquanto, só quero te dar um exemplo de multiplicação de capital que aconteceu de fato, prático e recente, tá? Isso é super recente. Então, olha o que aconteceu com a call de Suzano nesse período bem curto aqui, a gente está falando dentro do mês
é de março de 2018, tá? Então, em poucos dias, a call de Suzano se multiplicou por 16 vezes, tá? 16 vezes em poucos dias. Então, por isso que eu estou falando para você que uma multiplicação de capital a partir de 10 vezes com investimento de opções não é impossível, ao contrário, é factível, tá? Se você estiver bem posicionado. E o próximo exemplo é de uma put de BRF, tá? Uma opção de venda sobre as ações de BRF. Você deve ter ouvido, aí saiu até na capa da Exame, né, que o Abílio Diniz está com dificuldades lá na BRF, né? A empresa está passando por uma reestruturação. Então aqui uma opção de venda, ela se valoriza conforme a ação cai, tá? Dá para fazer isso com opções também, que é um negócio muito legal. Então, também num período muito curto, né, de aproximadamente 2 a 3 meses, as puts de BRF, que tem esse codigão aí, né, BRFSP280, elas se multiplicaram por 86 vezes. Vou repetir para você, não está errado. Se você comprou uma put de BRF nesse período aqui, né, o que aconteceu, não é teórico, exemplo, é prático, né? Comprou lá em meados de dezembro e segurou ela até o fim de março, a multiplicação foi de 86 vezes o seu patrimônio investido, tá? Então, de novo, falar em multiplicações a partir de 10 vezes dentro do universo de opções é algo factível, tá? 10 vezes, dei um exemplo de Suzano, call de Suzano 16 vezes, put de BRF 86 vezes seu patrimônio multiplicado. Legal? Eu queria já apresentar para você esses dois exemplos logo de cara, para você perceber que eu não estou aqui falando de um mundo abstrato, impossível, platônico. Não, estou falando aqui do que realmente acontece para quem está bem posicionado no mercado de opções. Legal? Então, com isso, a gente conclui os primeiros conceitos, os primeiros ensinamentos da aula de hoje. Achei importantíssimo responder essas 4 dúvidas básicas. Eu acho que elas já ajudam você a entender melhor onde você está pisando, né? Então, é perigoso, pode ser seguro, tá? É difícil, é um pouco difícil, mas não é impossível, tá? Você está apto, é capaz de aprender, desde que você tenha alguma experiência com ações, tá? Não precisa ser um expert. Então não estamos falando de uma coisa do outro mundo. É barato? Pode ser barato, tem estratégias em que você compra opções na casa dos centavos. Nos casos de Suzano e BRF que eu dei aí, foi exatamente isso, né? Então você pode fazer um investimento na casa dos centavos, mas também tem outro tipo de estratégia que exige um aporte um pouco maior, tá? A gente vai falar de todos os tipos de acordo com o seu perfil e seus objetivos financeiros, tá? Pode te tornar um milionário? Bom, você está falando de uma classe de ativos capaz de multiplicar por 10 ou mais vezes, é óbvio que sim, né? Existe essa possibilidade de te trazer um ganho muito grande através de opções. Legal? Então, com isso, a gente conclui essa primeira aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre como as opções se adequam a vários objetivos financeiros, tá? Elas podem multiplicar capital? Já sabemos que sim, tá? Vamos falar um pouco mais disso na próxima aula também. Mas elas também obedecem a outros tipos de objetivos, né? A gente vai entender cada um desses objetivos na próxima aula. Obrigado e até lá! Você acabou de assistir ao primeiro módulo do programa Beat the Dealer. Parabéns por ter dado esse importante passo. Agora, para continuar assistindo aos demais módulos e saber como desafiar o tempo na prática, fique atento ao seu e-mail no dia 23 de maio, quarta-feira, às 8h30 da manhã. Enviaremos as instruções para você fazer sua matrícula. Conto com você!